Seja muito bem-vindo a mais um episódio do JM Podcast. Meu nome é Vitor Macharetti. Eu sou a Marina Araújo. E hoje estamos recebendo aqui Joane Conceição Correia de Sá. Ela que é advogada formada pela Unigran Rio em 2005, com pós-graduação em Direito do Consumidor pela Cândido Mendes em 2008 e duas pós-graduações em Direito Previdenciário, uma pela Damásio Educacional em 2016 e a outra pela EADIR em 2023, além de diversos cursos de extensão na área. Com uma carreira consolidada e dedicada à defesa dos direitos sociais, principalmente no âmbito previdenciário, Joane vem hoje compartilhar conhecimento e esclarecer dúvidas que afetam milhões de brasileiros. Bom, seja muito bem-vinda, Joane. Obrigada, um prazer estar aqui. Agora falando, quem é Joane Conceição Correia de Sá? Conta um pouco pra gente sua trajetória pessoal e profissional. Eu nasci em Araruama e a vida inteira eu morei aqui. Meu pai era contador, acho que muita gente conhece, Gilberto Militão, e por muitos anos eu trabalhei com ele e depois eu decidi largar a contabilidade, que eu sou técnica contábil, e ficar só com a advocacia, porque as duas áreas você precisa estudar muito para ficar atualizado. E eu vi que para acumular as duas seria uma coisa que eu não poderia fazer bem feito da forma que eu queria. Então, eu decidi ficar só na advocacia. Há quanto tempo você advoga e por que você escolheu a advocacia previdenciária? Eu sou formada há 20 anos e eu tenho uma série de problemas de saúde. Com 19 anos, eu operei a coluna, tive um erro médico e, com isso, eu precisei do INSS. E eram coisas absurdas. Eu precisei algumas vezes. Na época, eu fiquei, acho que mais de um ano e meio, 2, sei lá, em benefício de auxílio-doença. E eram perguntas que me constrangiam, que não tinham nada a ver com a patologia. E meio que assim, te tratando como se você fosse uma coisa, entendeu? Aí eu precisei algumas vezes do INSS. E uma das vezes eu virei para o perito e falei o seguinte: olha só, eu não estou te pedindo favor. Eu paguei o seguro e o sinistro é a doença. Eu paguei e vim aqui buscar o meu direito. Eu não estou te pedindo nenhum favor. Você me trate com educação e com respeito. Eu nunca tive o benefício negado. Todas as vezes que eu fiz perícia, eu consegui o benefício. Mas eu sei o que as pessoas passam lá dentro, a humilhação que é. E até por isso, por ver tudo isso, eu escolhi o direito previdenciário. De uma forma geral, como que você define o papel do INSS no Brasil e qual a importância do advogado previdenciário para a sociedade? Então, o INSS, ele comete muitos erros, muitos. Eu tenho clientes que a gente solicita um auxílio-doença e eles vão conceder o benefício 3 meses depois com data retroativa para acabar. Quer dizer, está tendo muito erro, cada vez mais a gente vê erro. Em aposentadoria, em auxílio-doença, em BPC, a gente vê muito erro, entendeu? Eles próprios não seguem as normas deles. E se você não tiver um olhar afiado, não souber do seu direito, passa batido. Às vezes eu brinco com alguns clientes que falam que eu acho que mais ou menos o entendimento é esse. Se de 10, 3, 4 procurarem, para eles é lucro. Entendeu? É realmente complicado. Eu tenho uma cliente há pouco tempo, ela por idade. Ela foi no INSS, mandaram ela pagar um monte de coisa, ela pediu aposentadoria, não conseguiu. Aí veio aqui, eu dei a entrada para ela. 2 meses depois saiu. Ela não tinha que ter pago nada daquilo. Realmente porque não informaram ela direito. Quais são os principais benefícios que as pessoas, os seus clientes, os benefícios previdenciários que as pessoas mais costumam procurar em seu escritório? BPC, que é o benefício de prestação continuada, que pode ser ao idoso e ao deficiente. Aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão por morte. Todas essas são muito procuradas. Tem bastante gente. Sobre o BPC, muita gente tem dúvidas sobre esse benefício. Quem tem direito? Então, o BPC não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial do governo. Para isso, a pessoa pode ser para o idoso, 65 anos ou mais,
ou para o deficiente, de qualquer idade. A deficiência pode ser física, pode ser mental, pode ser vários tipos de deficiência. Tem pessoas, por exemplo, eu tenho um problema do rim, tenho problema de coluna. Muitas vezes a gente já conseguiu. E para isso, essa deficiência tem que ser de no mínimo durar no mínimo 2 anos. Tem que ser uma deficiência de longo prazo, entendeu? Ou já está durando 2 anos, ou que vá durar 2 anos, no mínimo, tá? E para isso também existe a renda da família. Eles pegam a família, somam a renda de cada um, depois dividem pelo número de habitantes. Isso se chama renda per capita. Para o INSS, de forma administrativa, eles alegam que tem que ser 1/4 do salário mínimo para cada pessoa da casa. De forma judicial, a gente consegue flexibilizar isso. A gente coloca os gastos, coloca luz, água, todos os gastos da pessoa e faz uma planilha para o juiz para que ele veja que realmente aquele valor não está dando para nada. Entendeu? Muitas vezes fica até negativo. Mas o INSS, de forma administrativa, não aceita isso, só judicial. Quanto ao BPC, é importante ressaltar que a pessoa tem que ter o CAD único. Ela tem que estar inscrita no CAD único, é o cadastro único. Ela pode fazer isso no CRAS, na CEPOL. E hoje em dia também está sendo exigida a biometria. A pessoa tem que ter a biometria cadastrada, ou na carteira de identidade, ou no título de eleitor, tem que ter a biometria, senão não está sendo deferido. E quando antigamente era, ano passado até, tiveram muitos que foram deferidos, mas que ficaram presos porque não tinha biometria. Estão aguardando o INSS analisar ainda a biometria. Você tinha mencionado sobre que a pensão por morte ela é uma dos benefícios mais buscados aqui no seu escritório. Falando sobre ela, o que é e quem tem direito a esse benefício da pensão por morte? A pensão por morte ela é concedida aos dependentes do segurado falecido. Para isso, esse segurado falecido tem que ter qualidade de segurado. Por exemplo, digamos que você contribuiu e está 10 anos sem contribuir. Você contribuiu por 20 anos, mas está 10 anos sem contribuir. Já era. Seus dependentes não vão ter direito. Você tem que ter qualidade de segurado. Às vezes eu falo para as pessoas o seguinte, para não perder a qualidade de segurado, todo ano, ou de 6 em 6 meses, vai lá e paga uma parcela do INSS. Para que isso seja mantido. Isso é pelo contribuinte... Tem essa questão também do contribuinte individual facultativo, e empregado. facultativo, isso daí. Porque, por exemplo, para quem é MEI tem lá a questão do... Isso, que tem um pagamento individual por mês. Isso. E como funciona para essa parte do MEI, por exemplo? O MEI deixa benefício de pensão por morte também. Sim, mas tem, por exemplo, um período tanto tempo sem contribuição. Então, existe uma coisa no INSS chamada período de graça. Digamos que você estava trabalhando de carteira assinada ou estava contribuindo como MEI. Depois que você teve a sua demissão, você tem 12 meses, ou encerrou as contribuições, 12 meses de período de graça. Você, sem contribuir, você consegue qualquer benefício que você tenha direito. Esse período de graça pode ser prorrogado. Se você já teve mais de 10 anos de contribuição, sem perder a qualidade de segurado, são mais 12 meses. E no caso de você ter sido mandado embora, desemprego involuntário, você também consegue mais 12 meses. No final, você consegue até 36 meses. Mas assim, o INSS de forma administrativa não dá. Ele só vê os 12 meses. Entendi. Com a reforma da Previdência, muita coisa mudou. Como que está o cenário atualmente? Quem ainda pode se aposentar e quais são os requisitos principais? Então, hoje em dia, a gente tem, em média, 7 tipos de aposentadoria. Por idade, a por tempo de contribuição, a do professor, a da pessoa com deficiência, a do rural. Tem mais. A por invalidez, por incapacidade permanente. Tem alguma que eu não estou me recordando. O que acontece? Para a por idade, você tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição, ou melhor, de carência. Às vezes, é meio complicado para a pessoa que nunca viu entender. Às vezes, quando a pessoa vai pagar fora do prazo, aquilo serve para contribuição, para aposentadoria por tempo de contribuição, mas ela não serve para aposentadoria por idade.
sabe? Isso aí, muita gente é pega no pulo com isso, inclusive. E antigamente, antes da reforma, os clientes vinham aqui e falavam assim, doutora, eu não paguei os últimos 5 anos, posso pagar? Pagava uma guia dos últimos 5 anos, se aposentava. Hoje em dia, joga dinheiro fora. Porque tudo que é pago em atraso, INSS, ainda mais de forma administrativa, nem judicial como carência você não consegue. A não ser, assim, uma peculiaridade. Eu tenho clientes empresários e eles recolhem o Prolabore na empresa. E aí, quando você tem as contribuições, as primeiras em dia, as outras, ainda que sejam com atraso, devem ser computadas para carência. E o INSS não computa. Eu tenho uma cliente que é empresária, eles colocaram que ela tinha 9 anos de contribuição, de carência. Na verdade, ela já tinha uns 15. A gente conseguiu na justiça, conseguiu os últimos 5 anos, porque ela já tinha pedido há bastante tempo. Foi um processo demorado, mas ela conseguiu o benefício dela. A gente tem que mostrar GFIP, GPS, tudo isso, mostrar que realmente foi contribuído, que ela tinha contribuições anteriores em dia, e aí a pessoa consegue. Entendeu? Mas é uma coisa assim, para a pessoa leiga, é mais complicado de entender. O que eu vou te explicar? A carência é muito diferente da contribuição, sabe? Se ela não for feita em dia, tanto que tem gente que fala que eu falo para não faz, se não foi em dia, não paga, a não ser que seja contribuinte individual e já tenha aquelas para trás paga certinho, entendeu? Tudo a gente analisa. Na hora que vem aqui eu sempre analiso tudo isso. Joane, ainda sobre a questão da pensão por morte, quem tem direito a esse benefício? Então, como eu falei, o falecido tem que ter qualidade assegurada. Quem tem direito? A esposa e o filho menor, por exemplo. Primeira classe. Esses aí não precisam provar a dependência econômica, eles já têm direito automaticamente. Digamos que a pessoa não seja casada, não tenha filho. Os pais têm direito, mas para isso eles têm que provar que eles dependiam financeiramente da pessoa que faleceu. Se não tiver pais, irmãos menores também têm direito, mas tudo tem que ser, nesse caso, eles precisam provar a dependência econômica. A pessoa não é casada, a pessoa vive em união estável, tem direito. Ainda que não tenha a união estável regulamentada, que viva junto, como a gente sabe que hoje em dia acontece muito, a pessoa tem direito. A gente faz uma ação na Vara Federal, lá eles reconhecem a união estável para fins previdenciários e a pessoa começa a receber a pensão por morte. Uma coisa que é até curioso, eu já tive mais de um caso em que, no Brasil as coisas são bem informais, né? A pessoa foi casada, mas não se separou no papel. Ficou separada de fato, e aí foi morar com outra pessoa. E o que importa para a união, para a pensão, são os últimos 2 anos de convivência. A ex deu entrada. A ex-esposa que estava separada há 10 anos. E a INSS deferiu para a ex-esposa. E agora? Quem tem direito é quem está em união estável. A gente fez o processo, provou a união estável, provou que a pessoa estava separada de fato há muitos anos, nem mesmo que fosse, sei lá, 5 anos. E a pessoa vai ter que devolver para o INSS, essa esposa vai ter que devolver para o INSS tudo que ela já recebeu, e a pessoa que estava em união estável, que tem direito realmente, vai receber tudo agora. O filho, por exemplo, você pode só me admitir se estiver errado, mas o filho, ele tem esse direito à pensão por um tempo limitado, né? Então, é até 21 anos. Até 21 anos, A não ser que tenha uma deficiência. Aí a gente tem, mas tudo isso vai precisar de dilação probatória, mas se tiver uma deficiência a gente consegue prorrogar. E para a esposa também, depois da reforma, ela não é, em muitos casos, para a vida inteira. Ela tem uma duração. Depende da idade da pessoa, do dependente, entendeu? Para a esposa depende. Porque acho que o governo percebeu que antigamente estavam tendo casamentos de pessoas muito idosas com pessoas muito novas. E às vezes nem eram realmente um casal. Às vezes era, o benefício não vai ficar para ninguém, vou deixar para fulano. E simulavam um casamento. Com isso, eles colocaram idades, até tantos anos são 4 meses, até tantos anos são 2 anos. E assim vai. Não é uma coisa mais para o resto da vida. Existem casos que são. Falando sobre doença e incapacidade, qual a diferença entre aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio-doença? Então, para a pessoa receber o auxílio-doença,
ela precisa estar incapaz por 15 dias e dar entrada no INSS. Para o auxílio-doença, a incapacidade ela é parcial e temporária. Como assim? Eu tenho incapacidade para essa profissão, parcial é isso, para essa profissão só, mas eu posso trabalhar em outras e ser reabilitado para outras. E temporária é que ela não vai durar para o resto da vida. Se for parcial e permanente, ainda que dure para o resto da vida, a pessoa não consegue se aposentar. Ela tem que ser total, ou seja, para todas as profissões, e permanente. Aí a pessoa consegue se aposentar. Isso é o entendimento nos últimos anos da Vara Federal. O perito, a gente pergunta, faz uma pergunta exatamente assim: a incapacidade é total e permanente ou parcial e temporária? E ele vai decidir o que é. Então, quem verifica isso é o próprio perito. E assim, ainda que a aposentadoria por incapacidade permanente tenha esse nome de aposentadoria, ela pode ser revista a cada 2 anos. Eles podem te chamar, vem fazer uma perícia aqui, quando eles quiserem. Já aconteceu com vários clientes aqui no escritório que estavam aposentados e que foram chamados para fazer perícia e às vezes até perderam o benefício. E se, por exemplo, essa pessoa que é chamada para poder fazer, né, e se for comprovado que ela estava meio que enganando todo esse tempo, tem uma penalidade, alguma coisa do tipo? É muito difícil eles comprovarem que a pessoa estava enganando esse tempo todo. O que acontece é o seguinte: eu falo sempre para os meus clientes, sempre faz exame, sempre que for ao médico, pega um laudo, porque se te chamarem, você vai estar armado. Porque às vezes a pessoa, não, eu estou aposentada, não vai mais ao médico, não. Fica 5 anos sem ir ao médico. E aí, quando chamam, você não tem nada para mostrar. Entendeu? O que eu vejo acontecer não é uma penalidade, é simplesmente cortarem o benefício. Agora, existem pente finos que vão chamar um monte de gente para rever a incapacidade, tudo isso. Existe no BPC, porque, por exemplo, há pouco tempo atrás eu tive um caso de uma criança que a mãe ganha um salário mínimo e tem 4 pessoas na casa. Eles vieram cobrando todo o valor de volta, porque a renda é exatamente um quarto, não é menos que um quarto. Só que a gente conseguiu provar e tudo mais que realmente aquela renda não era suficiente. Foi no caso do BPC isso. Entendi. Agora falando sobre o auxílio acidente, você poderia falar mais um pouco sobre esse auxílio e quem pode solicitar esse benefício? Então, o auxílio acidente é para quando você tem um acidente, pode ser de trabalho, pode ser na rua, pode ser o que for, e você fica com uma sequela para o seu trabalho. Ou seja, digamos que eu sou digitadora. E aí eu sofri um acidente, perdi um dedo, alguma coisa assim. Com isso, a minha capacidade diminui. Digamos que eu digitar, 200 caracteres por minuto. Eu vou começar a digitar, às vezes, 70, 80. A capacidade diminuiu. Então, quando acontece isso, existe o auxílio acidente. Ele é no valor de meio salário de benefício, tá? E ele é pago até a aposentadoria. Mas a gente, logicamente, tem que provar tudo para as pessoas. É feita uma perícia, tá? Para ver se realmente foi decorrente de acidente, se não foi. E tem o auxílio-doença, por exemplo, ele tem uma carência. É igual ao plano de saúde. Todos os benefícios têm a sua carência. Mas quando é um acidente, ele não tem carência. Entendeu? Então, se você tiver, 1, 2, 3 contribuições, você consegue receber o auxílio-acidente. Auxílio-acidente não, o auxílio-doença por acidente. Não de trabalho, mas auxílio-doença por acidente. Outro dia teve um rapaz que estava até internado, que ele tinha uma contribuição só. Já tinha contribuído antes, mas atualmente tinha uma só contribuição. E aí ele sofreu um acidente de carro. E aí falaram para ele que ele não tinha direito. Ele veio aqui, eu falei, não, você tem direito sim, porque foi um acidente, e acidente não tem carência. E ele estava com uma contribuição. Aí ele está recebendo o benefício. Tudo, você tem que ver o meio, como foi a doença, de que ela é decorrente. E existem doenças também que elas não dependem de carência. Eu tenho uma, que é a espondilite anquilosante. Ela não depende de carência. As doenças graves, tem uma lista de doenças, elas não dependem de carência, só precisam de qualidade de segurado.
Tá confuso? O que é qualidade de segurado, o que é carência? Não. Não. Deu para entender? Deu para entender. Deu. É possível acumular pensão por morte com aposentadoria? Sim. E existe alguma restrição ou regra a ser observada nesses casos? Então, tanto a aposentadoria quanto a pensão por morte, elas vão em cima do salário de benefício. Então, se a pessoa pagava sobre 5 salários, 4 salários, vai ser proporcional. É feito um cálculo, mas é proporcional. Digamos que a pessoa seja um salário mínimo. Então, ela vai acumular normalmente pensão por morte e aposentadoria. Por quê? São contribuições diferentes. São coisas diferentes. Agora, quando as duas são altas, o valor é mais alto, a aposentadoria e a pensão, a que tiver menor valor vai ser achatada. É feito um cálculo lá para reduzir ainda mais esse valor. Entendi. Agora vamos entrar num ponto bem interessante também. O que é o planejamento previdenciário e por que ele é tão importante atualmente? O planejamento previdenciário, quando a gente vai fazer, a gente pega o CNIS da pessoa. O CNIS é Cadastro Nacional de Informações Sociais. Lá vai constar as suas contribuições, as empresas que você trabalhou, só que muitas vezes esse CNIS não está correto. Não tem empresas que você trabalhou, está na carteira direitinho, mas lá não está. Contribuições que você fez como autônomo, como contribuinte individual, também não estão lá. Às vezes, tem vários indicativos de pendência no CNIS, que você precisa corrigir, porque senão a aposentadoria não vai sair. E às vezes, o que muito acontece, por exemplo, a pessoa vem pagando sobre um tal valor. Aí ela fala assim, se eu pagar a partir de agora, sobre 5 mil, sobre quanto que eu vou me aposentar? A gente tem como fazer esse cálculo e ver qual seria o salário dela quando ela fosse se aposentar. E ver qual o melhor benefício para ela. Por quê? Pode ser que ela tenha direito à por idade, já por tempo de contribuição, e que às vezes ela contribuindo 6 meses a mais, o valor pode ser R$1.000 a mais. A gente faz esses cálculos todos esses comparativos. Então, é muito interessante ser feito. Também tem uma opção, né? Por exemplo, pegando um exemplo aqui, uma pessoa que é MEI e que passa num concurso público que o regime previdenciário é específico, né? Tem regime geral e tem um outro regime de contribuição, regime próprio. Essa pessoa que migra, né, do MEI para um regime próprio, ela tem a opção de, por exemplo, seguir o mesmo plano previdenciário, ou ela também tem a opção de abrir uma outra previdência, tipo assim, ter 2 aposentadorias? Tem. Não, então, olha só. O MEI é uma coisa meio nebulosa para as pessoas. Por quê? O governo deu esse benefício, mas não explica direito. O MEI vai se aposentar por idade, tá? E com um salário mínimo. Não vai se aposentar com mais que isso. E é porque previdenciário ele envolve muitas nuances. Quando você faz um concurso, uma prefeitura, para o Estado, que seja, é aberto uma outra matrícula, não no INSS, mas nesse regime próprio. Você pode continuar contribuindo no regime próprio e ter a sua aposentadoria ali e continuar no INSS também, tendo o INSS é o Regime Geral de Previdência Social. E você pode continuar contribuindo. Eu tenho vários casos também que recebem nos dois. Se aposentam em um, aí voltam para outro, depois conseguem receber as duas. Tem como. O que você considera que mais te motiva no seu campo de atuação? O público em geral do INSS, a grande maioria, não tem muito conhecimento, porque é uma legislação que muda muito. São pessoas carentes, são pessoas que precisam muito. E, por exemplo, quando você está doente, é a hora que você mais precisa. E você pagar o seguro, chegar lá e ele falar, não, você não tem direito, quando muitas vezes tem direito, é muito ruim. E eu já senti na pele, foi o que eu falei, eu nunca tive o benefício negado. Mas a humilhação de falarem que a pessoa parece um carro velho, umas coisas assim, isso me motiva muito. E o benefício previdenciário, gente, é para comer, é para alimentação. Então, acaba que a gente presta um serviço também para auxiliar o próximo,
para fazer com que ele viva com dignidade, que ele tenha os direitos reconhecidos. Então, isso me motiva muito. Perfeito. A gente está chegando no final da nossa entrevista, Joane, e nesse momento a gente deixa um espaço para você deixar um recado para as pessoas que estão nos assistindo. Fique à vontade. Então, para fechar, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem algum auxílio, alguma coisa assim, o telefone do escritório é 22 98801 4194. Me manda um zap, eu não vou responder na hora, mas vocês vão ter a resposta de vocês depois. Entre em contato que a gente ajuda vocês. Bom, e nesse momento estamos encerrando essa entrevista. Joane, muito obrigado. Foi um papo muito bom, um papo necessário, um assunto necessário a ser tratado e uma dúvida de... Com certeza ajudou muita gente. Mas, gente, eu poderia ficar aqui falando horas, porque e a gente é um assunto muito amplo, entendeu? E que muda muito. Então, se eu fosse falar tudo que eu tinha para falar, eu ia ficar... E é um assunto muito nebuloso também, né? Para muita gente. Para muita gente que tem muita dúvida sobre isso. Vira e mexe, o contador me liga perguntando, entendeu? Porque realmente é uma coisa que muda direto e que dá uma insegurança nas pessoas. E essas mudanças não chegam para a gente, né? Essas informações não chegam para a gente precisa assim, o INSS, ele analisa as coisas muito, não sei se é pelo número de processos, de forma muito lenta e praticamente assim, não vou falar tudo, né? Mas dos que chegam para mim, 80% tem direito e eles indeferiram. Sabe? Então, realmente é uma coisa bem necessária. Obrigada pela conversa. Obrigada a vocês. Foi muito bom. E agradecemos a vocês também que estão nos assistindo, acompanhando aqui. Siga nossas redes sociais, comente, compartilhe. E até o próximo episódio. Até a próxima.